Ok, acho que está gravando, né? Vocês podem ver se está gravando? Assim. Ah, ok, tá certinho, tá? Porque eu não consegui enxergar aqui. Tá, então, como participantes da nossa primeira mesa hoje, que é de divulgação científica e atuação feminina, nós temos a presença da Adrielen de Souza Alves, da empresa Brasil da Comunicação. Aí depois a gente tem também a Ana Clara de Paula, que é estudante na USP, e a gente tem a Camila de Sá Freitas, do Observatório do Sul. Então, eu gostaria, primeiramente, que vamos começar com a Ana Clara. A Ana Clara tem 5 minutos para falar um pouco sobre as perspectivas dela, o ponto de vista dela sobre divulgação científica e atuação feminina. Tem essas perguntas aqui, se você quiser se basear nas perguntas, ou se não, se você quiser compartilhar algum slide, só me avisa que eu posso parar de compartilhar aqui para você compartilhar. Mas aí a gente quer discutir um pouco o que você vem fazendo, né? Porque eu acho que todo mundo aqui sabe que a Ana Clara ela também está no Twitter com divulgação científica, com uma página super legal, então você aproveita também esse espaço para divulgar um pouco o seu trabalho. E aí, depois dela, a gente segue para a Camila, e depois a gente vai seguir para a Adrielen, que não está agora necessariamente na academia, né? Então, eu acho que vai trazer um ponto de vista um pouquinho diferente. Então, que a gente vai ter primeiro a Ana Clara, depois a Camila e depois a Adrielen. Então, Ana Clara, você tem 5 minutos, eu vou começar aqui agora, e aí quando der por volta de 5 minutos, se você não parar, eu te interrompo, tá bom? Tá bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Ana Clara, eu faço divulgação científica e estudo física, bacharelado em física na USP. Eu acho que um dos principais temas da importância das mulheres na divulgação científica é que falta mulher na ciência, né, de um modo geral. E na divulgação científica não é diferente. A gente vê várias pessoas fazendo divulgação científica, e a gente vê que está faltando mulheres ali com um olhar diferente, um olhar mais calmo para ensinar a ciência. Eu gosto de focar um pouco nas questões raciais da divulgação científica e da ciência, e falta muitas mulheres pretas fazendo divulgação. Eu trabalhei com alguns projetos, o Astrominas principalmente mostra como a atuação feminina na ciência faz com que as meninas e futuras mulheres se veem na ciência e conseguem se ver como futuras cientistas. Então, ter mulheres na divulgação científica, mostrando o trabalho, o dia a dia delas, explicando de maneira simples e didática, faz toda a diferença para a comunidade científica e o futuro da ciência em geral. Os meus pontos principais é isso. Eu acho que a maior dificuldade das mulheres na ciência é que várias pessoas têm viés, né? A gente tem um certo padrão de pessoas que a gente está acostumado a ver ali, que são cientistas, que fazem divulgação, geralmente é um homem branco que está ali falando sobre assuntos, e a maioria das vezes as pessoas nem entendem o assunto porque tem um rigor muito grande, mas elas projetam o cientista ali. Enquanto a gente vê uma mulher fazendo divulgação científica, ou talvez uma mulher preta fazendo divulgação científica, as pessoas se deparam e falam, poxa, talvez o que ela está falando ali não seja o certo, só porque elas não estão acostumadas a ver esse tipo de pessoas fazendo divulgação. Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco esse estereótipo de quem faz ciência, quem produz ciência e quem compartilha ciência, sabe? O financiamento na divulgação científica é algo que pega muito. A gente tem hoje centros que trabalham só com divulgação científica. Eu vou dar um exemplo, que é o lugar que eu trabalho, o ICTP, que fica no Instituto de Física Teórica, aqui em São Paulo, que está focado em fazer divulgação de forma a pegar a ciência universitária e fazer divulgação e mostrar para o público o que ele está fazendo ali. E essa divulgação científica ela é paga pela FAPESP, entre outras coisas. A gente tem pessoas também que trabalham de forma autônomas nas redes sociais, que é o meu caso também. Nas redes sociais eu não recebo nada para fazer esse tipo de divulgação. E eu acho que se as empresas que tiverem um olhar mais científico, mais futuristas, conseguissem ajudar. A gente tem hoje pessoal que faz
estilo de vida assim nas redes sociais e ganham dinheiro por isso, por que não patrocinar essas pessoas que fazem um bom trabalho de divulgação científica de graça? Porque geralmente as pessoas que fazem a divulgação científica, elas trabalham, estudam, estão na academia, ainda tem o tempo delas para fazer a divulgação e fazem de graça. Então, se tivesse uma ajuda externa com isso, eu acho que seria muito bom. Eu, assim, sobre feedback que eu tenho de pessoas que são interessadas na ciência, é muito positivo, são pessoas que, às vezes, elas nem estão interessadas em ciência, mas ver uma pessoa que pareça com ela, ou ver uma pessoa que está lá falando de uma forma simples que elas conseguem entender, faz com que essas pessoas acreditam que elas também possam fazer ciência, e já recebi algumas mensagens falando, gostei do seu conteúdo, quero fazer ciência por você, ou estou estudando ciência porque você foi minha inspiração. Então, a divulgação científica, eu acho que ela é fundamental para a criação de futuros cientistas atualmente. Tá certo, então. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Porque você ainda tem um tempinho. Está em 4 minutos. Não, então é tudo isso que eu queria falar. Eu acho que, assim, você resumiu de uma forma, tipo, foram 4 minutos muito poderosos, porque passou por coisas, assim, muito, muito relevantes e, assim, eu gostaria de te falar que essa questão de ter um modelo, da gente olhar e ter representatividade é realmente muito, muito importante. Então, antes de começar a passar para outra, só gostaria de te parabenizar pelo seu trabalho e eu espero que muitas pessoas te façam muitas perguntas, porque eu acho que é muito interessante. Agora eu queria dar continuidade com a Camila, só um momentinho. E Camila, você tem também por volta de 5 minutos para falar um pouco sobre esses tópicos, se você quiser, ou se você quiser mostrar alguma coisa também, sinta-se à vontade. Começo agora. Tá, obrigada. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. Eu sou muito fã do projeto, então eu fiquei muito feliz com esse convite. Para quem não me conhece, eu estou nas redes sociais como Camila Esperança, e a minha identificação é sempre Astrônoma Camila, então é bem fácil de achar. Eu faço divulgação científica tem um tempinho agora, mais de forma, como a Ana Clara falou, autônoma mesmo, nas redes sociais, e meu meio principal de divulgação científica hoje é o meu podcast Astronomia em Meia Hora. Então, é o meu principal foco hoje, mas eu já fiz antes. Eu tinha um foco maior, por exemplo, no Twitter. Eu criei um projeto Astromini BR, que muita gente participou desse tempo de projeto. Eu acho que são quase 5 anos de projeto. Então, assim, a gente já teve muita gente indo e vindo. Foi muito bom, um feedback muito bom. Eu acho que a Ana Clara resumiu tantas coisas de forma tão boa, né? Eu acho que a divulgação científica, ela traz essa representação. Muita gente, como a Ana Clara falou, vai ver mulheres pretas, mulheres queers, fazendo divulgação científica, ocupando esse lugar de cientista também. Eu acho que isso também é muito importante. Eu acho que eu vou ser um pouquinho, assim, antagonista hoje, porque eu gosto muito da divulgação científica enquanto mostrar exemplos reais, digamos assim, mas eu acho que o cientista brasileiro já tem tanta coisa no seu cargo, da sua vida, no seu dia a dia, que eu acho que o que eu defendo mais não é nem essa divulgação científica autônoma. O que eu defendo, que eu acho que devia ter, é esse ponto justamente de financiamento institucional da divulgação científica. Então, eu acho que isso é uma coisa que falta muito no Brasil, que as universidades tenham o seu centro de comunicação divulgando para o Brasil o que é ciência brasileira, quem faz ciência brasileira. Então, eu acho que talvez aqui eu seja um pouquinho antagonista, né, nesse sentido. E acho que principalmente porque, como diz o ponto 4, essa conciliação de pesquisa e trabalho de divulgação científica é muito difícil. Eu, atualmente, estou fazendo meu doutorado em astronomia na ESO, na Alemanha, e eu estou no meu último ano, então é sempre... O doutorado já pede muito, acho que quem passa por isso sabe que é complicado. Então, você conseguir um tempo extra para fazer divulgação científica, eu acho assim, eu parabenizo muito todo mundo que faz divulgação científica de forma autônoma, eu acho que é muito incrível, as pessoas fazem um trabalho muito bom, mas eu ainda defendo que a divulgação científica talvez devesse ser um pouco mais institucionalizada, igual a gente tem, assim, não é nem... Enfim, é um exemplo óbvio que a gente sabe, por exemplo, a NASA tem o seu
seu departamento de comunicação, da ciência que eles fazem. Então, eu acho que isso falta atualmente no Brasil, não só no Brasil, né? Mas, bem, a gente está falando aqui do Brasil, que as universidades, os departamentos tenham esse departamento de comunicação para que a gente consiga mostrar para o brasileiro o que é a ciência brasileira, o que a gente faz, o que a gente conquista, e com isso também a gente colocar o povo brasileiro do nosso lado, né? Porque eu acho que muita gente vê ciência no Brasil, tipo, é ciência brasileira, então nem conta, o que é uma mentira, a gente faz uma ciência incrível a nível mundial. Então, acho que o meu ponto, assim, que eu gostaria mais de ver evoluindo na divulgação científica seria essa forma mais financiada, institucionalizada, para que a gente não precise ter tantas mulheres, principalmente, ou outras minorias, tendo que ter uma carga dupla ou tripla de trabalho, né? Porque, no fim, a gente é cientista, mas a gente também é inspiração, a gente também é divulgadora, a gente tem que separar tempo para fazer um monte de coisa. E às vezes eu acho que essa carga pode pesar um pouco demais na gente, o que não é justo, porque a gente também quer fazer ciência. Tá ótimo, então, nossa, assim, Camila, eu devo dizer, nossa, me abraça, porque eu concordo com tudo que você falou, e eu sou pesquisadora cansada, porque várias pessoas me dizem, eu acho que seria bem legal se você começasse a fazer divulgação, e eu penso, mas na minha cabeça vem mais uma atividade não remunerada. E Exatamente. isso pesa muito, sabe? Pesa muito porque hoje a gente vê as pessoas falando de uma interação entre o meio acadêmico e a sociedade, mas, ou então trazendo diversidade, mas sempre quem é sobrecarregado nesse movimento de tentar melhorar as coisas é quem não tem estabilidade. Então, assim, quando você faz, por exemplo, uma aplicação de pós-doc, você está aplicando para ir para um lugar, você não tem ainda emprego, você não tem casa, você não tem estabilidade, mas as pessoas que estão lá no departamento te pedem qual é o seu plano para trazer diversidade, qual é o seu plano para trazer divulgação científica ou coisas assim. E acaba que a gente, que seria o lado mais fraco, que somos estudantes pós-doc, que somos sobrecarregados com essas atividades. E assim, na Europa, hoje você tem alguns lugares que já fazem fellowships em que você vai trabalhar com a possibilidade de fazer divulgação científica. Então, está no seu contrato. Você tem, sei lá, 60% do seu tempo é para fazer pesquisa e 40% do seu tempo é para fazer outreach ou alguma coisa assim. E aí, nesse sentido, é justo, porque a universidade está te financiando para fazer isso. Isso existe já em alguns lugares, eu sei que na Inglaterra isso existe. Agora, no Brasil, não. Você vai fazer, como a Ana Clara estava falando, de forma autônoma, e você tem que estar ali se equilibrando para conseguir dar conta, porque é importante, porque a gente sabe que a gente precisa fazer isso, que essa seria a forma da sociedade ver o quanto que é relevante a ciência e nos ajudar a tomar melhores decisões políticas e assim por diante, né? Então, eu super concordo com o que você está falando sobre essa questão de sobrecarga, e, nossa, muito legal. E agora eu acho que a gente vai ter um terceiro ponto de vista da Adrielen. E aí eu vou zerar aqui. Você também tem por volta de 5 minutos. Fica à vontade. Se quiser que eu compartilhar alguma coisa, só me avisa. E a palavra é sua. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando e ouvindo as experiências de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Adrielen Alves, eu sou jornalista de ciência na EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, é uma empresa pública de comunicação. Aqui nós temos vários veículos, TV Brasil, Agência Brasil, Rádio Nacional, Rádio Agência Nacional, e eu vou dar realmente aqui uma outra visão, um outro lado, assim, uma outra perspectiva, e achei que foi muito gratificante ouvir também os desafios que vocês enfrentam, né, em relação a essa questão dessa cobrança de divulgação científica. Mas, assim, o que eu tenho percebido na minha cobertura, eu comecei com uma cobertura mais especializada em 2017, que é uma cobertura de astronomia, que é um tema que eu amo desde criança, e estou lá no grupo das meninas que até os 10 anos, 11, queriam ser astronautas e por algum motivo escolheram outra carreira, né, vim para o jornalismo.
mas ainda bem, porque consigo aqui conciliar duas coisas que eu amo muito, que é a astronomia e escrever, falar com o público. E o que eu percebo assim, nas minhas coberturas, especialmente quando eu vou falar sobre a questão das mulheres na ciência, na astronomia e nas astrociências, é que existe realmente alguns fenômenos, né? E um fenômeno que é mundial, que as mulheres estão em disparidade, assim, e existe uma campanha de órgãos institucionais, a ONU, por exemplo, de alertar, olha, as mulheres elas ocupam cerca de 30% das pesquisas ligadas à ciência. Então, assim, é importante a gente descobrir por que existe esse déficit, né? E, além da ciência, assim, por que eu acho que seria que isso tem que ser é uma questão a ser resolvida e prioritariamente, assim, no esforço conjunto. Por que isso? Mais mulheres na ciência, mais mulheres vendo mulheres na ciência, fazendo ciência, se inspirando, e eu acho que esse é um movimento, assim, um movimento em looping que pode realmente ter num futuro próximo um resultado um pouco mais otimista, né? Mas então temos aí esses dados da ONU, esses alertas todos, né? E eu penso o seguinte, quanto mais diversa a ciência, quanto mais diversa quem faz divulgação científica, mais rico, mais qualidade, né? E o que eu tenho visto, assim, das conversas que eu tenho tido com várias cientistas, astrônomas, físicas, astrofísicas, é realmente dos desafios que elas enfrentam desde ali no início, na faculdade mesmo, assim, de chegar numa sala de aula onde tem 80% da turma de homens, 20% de mulheres. Aí, a partir dali, uma pauta que talvez elas já estejam embarreiradas, não tão contempladas. Depois eu queria até ouvir de vocês, que foi uma questão para vocês também. E mais na frente, quando elas vão de fato para a carreira, né? Quer dizer, os filtros vão acontecendo. Na primeira infância, existe esse fenômeno aí que realmente faz com que as meninas vão para um perfil estereotipado de carreira. Lá na frente, na faculdade, existe toda essa questão também. É mais uma vez que de fato se dá essa constatação. E depois, no andar da carreira, né? O próprio CNPq, em estudos recentes, mostrava que quanto maior o grau, né, para as bolsas, menor a quantidade de mulheres. Quer dizer, existe toda uma questão em relação à dupla jornada, à maternidade, e as questões que muitas me trouxeram, e que é preocupante, a questão de assédio moral, assédio sexual, que são ali chamados também de efeitos tesoura, né? Então, eu acho isso, assim, eu sou uma mulher que estou aqui fazendo divulgação científica, faço a minha abordagem com as matérias para a TV, para o rádio, para a agência, e eu fico imensamente feliz quando me vê um retorno, assim, de um estudante que ouviu minha matéria e, por algum motivo, pensou em se inscrever num vestibular ou tentar o SISU para uma área científica, uma menina que fale isso. E aí a Ana Clara me tocou bastante quando ela me falou sobre a questão de, além de mulheres nesses pontos estratégicos, né, para a divulgação científica e da ciência, mulheres pretas também. Então, assim, um reflexo que tem. Ele se reproduz até na minha carreira como jornalista que faz a cobertura de ciência. De astronomia, então, eu conheço homens que fazem. E alguns deles já me perguntaram, mas de onde surgiu isso? Por que você quis? Como se fosse algo, né, que as mulheres não pudessem ter interesse. Como assim? Então, eu acho que a gente está diante de um grande desafio. Eu acho que vocês estão fazendo essa ciência agora com muita propriedade, com muito empoderamento. Eu acho que é um momento forte para nós mulheres, para vocês cientistas. E eu acho que assim agora a gente tem que, de fato, saber aproveitar isso, entendendo que realmente a divulgação científica num processo de doutorado, mestrado, enfim, eu sei que ele deve exigir muito, mas a comunicação pública está aqui também para isso, para a gente poder diluir essas informações e de uma forma talvez um pouco até mais palatável, poder falar sobre esses assuntos que às vezes são bem difíceis, né? Então, eu acho que a gente faz uma dobradinha aí bem incrível. Nossa, muito obrigada, Adrielen. Vão pensando aí já nas perguntas que vocês querem fazer. Antes de eu abrir para as perguntas, só quero ler aqui um comentário que rolou agora no chat. E aí, se alguém quiser comentar, alguma das participantes, da Rally Tamurila de Oliveira Souza, ela está dizendo assim: a situação complica quando se coloca na equação quem mora em cidades do interior, com menos investimento, idade também. Muita gente adia seus sonhos e educação para trabalhar e focar em situações familiares primeiro.
mas há uma grande pressão no meio para que se gradue em certa faixa etária, termine o mestrado em até certa idade, enfim. Então, ela está falando de mais questões aí que são a cidade pequena e a pressão com a idade, se alguém quiser comentar um pouco sobre... Eu vou comentar um pouco, que eu acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para falar. Eu nasci numa cidade com 48 mil habitantes, no interior de Minas Gerais. Eu sabia que eu queria cursar alguma coisa relacionada à física e astronomia desde cedo, e a minha relação foi que eu não tinha muitas pessoas para conversar sobre isso e nem locais para ir para conhecer mais coisas do universo. Eu fui conhecer o observatório, fui em um observatório, fui em um planetário depois que eu já estava na USP. Então, eu nunca tinha, assim, visto nada ou conversado. Eu fui conhecer também a USP depois que eu passei na USP. Eu não tinha conhecido a universidade antes, eu não sabia de nada, só sabia que a USP tinha um curso de astronomia e de física e que eu queria estudar lá, mas eu nunca tinha ido. Fui para o estado de São Paulo agora, quando eu fui fazer a FUVEST. Também nunca tinha vindo a São Paulo a passeio, então eu fui conhecer de fato quando eu me mudei para começar a fazer o curso. Então eu entendo bem essa preocupação das pessoas que moram em cidade do interior, que não têm muitos acessos e tal. E a internet é um bom local para você aprender. Eu conheci sobre a USP, eu conheci sobre cientistas e livros através da internet, pessoas que faziam divulgação científica. Eu lembro que eu falei para o meu pai, eu estava ali com uns 14 anos, eu falei para o meu pai que eu queria fazer astronomia, ele me perguntou, o que é isso? Ele não sabia o que era isso. Então, assim, mesmo assim, a gente fez o esforço para vir aqui para São Paulo, para fazer o vestibular e tal. Então, essa questão de idade, essa questão de local, assim, você se sente bem isolado para, assim, o centro... científico, entre aspas, tá São Paulo Rio, né? Que até a Sociedade Brasileira de Física estava tentando inovar e fazer congressos em outros locais do Brasil para tentar levar um pouquinho a ciência para o interior do país. A gente tem um país muito grande em território, com várias culturas, então, assim, é bem difícil chegar nesses locais, chegar em locais como eu nasci, por exemplo. Então, acho que fazer divulgação científica, que eu gosto muito, para mim ajuda também nisso, porque você pode ver divulgadores científicos, como as pessoas fazem ciência em qualquer lugar do mundo. Eu acho isso muito importante. Tá ótimo, obrigada, Ana. E agora a gente já tem a primeira pergunta da Clara. Gente, quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, que aí a gente vai dando continuidade. Vai lá, Carla. Eu queria só já dar um pouco de spoiler do meu fechamento, que isso que a Ana Clara falou de o eixo científico do Brasil está aqui no Rio-São Paulo, né? É tão verdade que para organizar esse evento, uma das nossas metas era convidar pessoas de várias regiões do Brasil, né? E não ficar só fechado aqui nas pesquisadoras do Rio São Paulo. E uma das dificuldades que nós encontramos foi que não tem pesquisadoras fora daqui, não tem muitas pesquisadoras fora daqui. A gente tem vários grupos de cosmologia, astrofísica, ou mesmo gravitação. No próprio Espírito Santo, que aqui no Sudeste, na Bahia, no Rio Grande do Norte, tem grupo forte, tem no Pará, e não tem mulher, não tem nenhuma mulher pesquisadora nesses grupos. Então, você vê que a gente mais oportunidades nesse eixo econômico aqui, Rio-São Paulo, até no Sul, tem bastante pesquisadora no Sul, mas nas outras áreas a gente não encontra. Só fazer esse comentário, que é algo que eu vou falar de novo no final da sexta-feira. É verdade. A Laura tinha uma pergunta, mas eu acho que ela caiu a internet dela, então vamos passar para a Catarina. E aí, quem tiver... a Natália está concordando, no Rio Grande do Norte tem poucas, mas tem sim.
E aí tem uma questão de visibilidade também, porque quando a gente procura, às vezes a gente não consegue encontrar essas pessoas, não é tão simples, né? Então, é assim, é um problema que é um pouco, a gente tentou fazer uma varredura, mas foi delicado mesmo. Vai, Catarina, para sua pergunta. Queria começar agradecendo as três participantes, inclusive porque as três ajudaram a gente a divulgar aqui o evento, cada uma à sua maneira. E aí eu queria fazer uma pergunta nesse sentido de alguma preferência por formatos, né? Porque no fundo a Adrielen acho que trabalha mais com texto escrito e rádio, a Camila falou do podcast dela e também é ativa no Twitter e no Instagram. A Ana também no Twitter e no Instagram, e acho que também tem até TikTok, né? Que eu sei que tem alguns vídeos e tal. Queria que vocês comentassem um pouco de qual formato vocês gostam mais, qual vocês acham que atinge públicos diferentes, dá uma comentada sobre isso. Obrigada. Eu posso dar largada nessa, então? Claro. Eu tive experiência no Twitter por 5 anos, no Instagram por 2 anos. Eu também escrevi para uma revista por mais de 1 ano. E agora eu tô focada mais no podcast, né? Então, para mim, o que falou mais alto para focar no podcast, que eu gostei, na verdade, é que quando, por exemplo, o algoritmo do Twitter, uma vez que você faz um conteúdo, esse conteúdo morre em uma semana. Morreu e você não arquiva, você não tem, digamos, como uma base, né? Então, eu gostei de focar no podcast quando essa oportunidade chegou para mim, porque você entra lá no seu tocador favorito, você tem tudo lá, tudo que eu fiz tá lá. Eu não tenho mais esse sentimento de que a divulgação que eu tô fazendo tá sumindo, sabe? Eu tinha muito esse sentimento. Talvez eu não sou dessa geração mais nova, sabe? Eu não sei, mas no Twitter, no Instagram, eu tenho muito esse sentimento. Eu queria ser mais ativa porque, por outro lado, eu acho que o Instagram, o TikTok te traz mais visibilidade, você alcança mais gente, né? Mas no momento assim que eu tô da minha vida de final de doutorado, transitando para um pós-doc e tudo mais, eu queria mais esse sentimento de que fica, né? Tipo, não tô perdendo esse conteúdo, ele tá lá, ele vai ficar lá. É fácil de achar, é fácil enfim, de compartilhar. Então, atualmente estou gostando mais do podcast por causa disso, mas eu acho que alcança menos pessoas. E, enfim, acho que as pessoas podem discordar aqui, mas acho que tem menos alcance, pelo menos. Tá certo. A Ana Clara e a Adrielen. Eu assim, nunca tinha... Pode vai, falar. Ana Clara, pode ir. Pode ir, Ana Tá. Clara. Eu nunca tinha pensado nessa questão de no Twitter parecer que está sumindo coisa, mas agora você falou, eu concordo muito, realmente. Assim, você publica uma vez, aí você tem que publicar outra coisa, assim, para continuar com a visibilidade, meio que aquele conteúdo que você fez está se perdendo. Eu gosto muito do TikTok nessa questão, então, porque o TikTok, ele às vezes mostra na For You, que é a página principal, vídeos seus antigos e sempre tem uma curtida de vídeo antigo. Então, eu acho que eu prefiro essa abordagem de vídeo, porque as pessoas veem a forma que eu falo. E eu sou muito ruim também em escrever textos, eu sou dislexa, então sempre está faltando uma vírgula, sempre uma letra está errada. E aí eu confundo tudo, eu passo 3, 4 vezes no corretor ortográfico para ver se está tudo certinho no vídeo, eu só falo mesmo, e depois se tiver alguma coisa eu edito. Então acho que eu prefiro o formato de vídeos mesmo, porque também a astronomia tem essa visão, esse olhar assim daquelas imagens bonitas, então ilustrar o vídeo com isso, eu acho que prende mais as pessoas. Legal. Adrielen. Eu concordo em parte com as duas. Eu faço um podcast, na verdade, na hora de me apresentar, não falei. A minha ideia surgiu em 2017 em fazer um podcast sobre astronomia. O podcast era uma coisa que estava ainda engatinhando ali, e ele existe, chama Universo, ele está em todas as plataformas de áudio, ele é veiculado na Rádio Agência Nacional também. Então, a minha história com essa divulgação começou ali. E são mídias muito diferentes, né? Quando você faz um podcast, você pode fazer uma entrevista um pouco mais informal. Eu adoro saber a história de vida das pessoas. Eu quero saber, assim, que dia que você descobriu que você queria ir para a ciência? Como é que foi esse estalo? Então, eu gosto de saber, assim, o que está por trás também do cientista, da cientista, saber um pouquinho da história de vida. E o podcast te dá essa perspectiva.
Para escrever, eu gosto de fazer tudo, gente. Quando o assunto é esse, eu escrevo, eu falo, eu apareço na televisão, o que for. O texto, eu acho que é um texto que tem que ser uma coisa mais elaborada, com bastante aspas, mas tem bastante audiência. A Agência Brasil realmente assim, um canhão de informações. Quando a gente publica lá, é replicado nos sites do país inteiro de forma gratuita, porque é uma empresa pública, né? Então, tem essa questão. E o rádio é aquela outra coisa, né? Você está falando, as pessoas estão te ouvindo, tem uma interação ali. Então, quer dizer, são 3 mídias diferentes que, assim, eu gosto, e tem a TV, por último, que é aí que eu acho que que eu vou concordar com a Ana Clara. A imagem, ela faz muita diferença, e quando a gente está falando sobre espaço, missão espacial, sobre planetas, faz muita diferença essa composição do que a gente escreveu com as imagens. Então, realmente, eu sou uma pessoa dividida, eu estou dividida igualzinho para os veículos todos. Maravilha. Agora a gente vai dar continuidade com as perguntas da Laura Milani, que tinha caído a internet, agora voltou. Laura, por favor, se você quiser abrir a câmera, sinta-se à vontade. Se você se não quiser, não tem problema também. A gente pede só que ligue pelo menos o microfone para você fazer sua pergunta. Você pode direcionar para uma delas ou pode fazer uma pergunta geral também. Ok, todo mundo consegue me ouvir? Sim. Então, eu acompanho o podcast da Camila há um tempo, também acompanho o Instagram da Ana Clara. E aí eu queria saber, a minha dúvida é para as três, de maneira geral, para saber que dicas que vocês dariam para quem quer começar a fazer divulgação científica. Como que vocês começaram nisso e qual é a dica principal ou que dicas vocês dariam que são chave para iniciar esse processo da divulgação científica? Na minha perspectiva de jornalista, eu posso dizer que assim, eu aprendo enquanto eu estou. Estão me ouvindo? Sim, sim. Que eu aprendo. Então, eu acho assim, que tem que ter uma humildade ali de perceber que você está captando a informação, você está precisando entender do assunto também, e realmente ser esse canal, essa pessoa que faz diluir essa informação, que essa informação chegue até o ouvido, né? Chega até a outra ponta de uma forma agradável. Então, assim, com uma comunicação, se possível, leve, se possível, fácil, exemplificando, eu acho que é muito importante para a gente poder atingir também diversos públicos. Eu falo aqui de jovens, de crianças até, de poder fazer isso de uma forma leve, de fazer de uma forma agradável, para que... Só um minutinho. Sim, só um minutinho, por favor. De uma forma que chegue a todos, entendeu? Perdão, eu tive uma interrupção aqui. Sem problemas. A Camila e a Ana Clara. Eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é começar. Esses dias, eu me deparei com alguns posts que eu fazia, eu tinha outro perfil no Instagram, há uns 5 anos atrás, e eram posts, assim, bem simples, coisas bem básicas, e aí eu vi o quanto eu evoluí ao longo do tempo. Então, se você gosta de alguma coisa e estuda aquela coisa, você só comece a fazer. Você tem seu jeito de fazer divulgação, cada pessoa vai ter seu jeito de fazer divulgação. A gente só tenta ser comunicativo e que todos entendam, mas cada um tem seu jeito, e você vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, os seus jeitos vão assim melhorando, sua fala também vai melhorando ao longo do tempo, e assim, uma informação errada, a gente só não pode ser assim sensacionalistas e falar coisas erradas. Mas um erro a gente sempre vai cometer, a gente sempre vai falar alguma coisinha lá que não é bem assim, mas é normal, a gente não sabe tudo, a gente, assim, quando a gente vai fazer mestrado, doutorado, a gente se especializa em uma área bem específica, então não dá para saber tudo de todas as coisas. Então, provavelmente você vai cometer algum erro que vai ser um erro normal, as pessoas vão te corrigir de uma forma, assim, vai ter pessoas que vão querer te humilhar, óbvio, mas assim, as pessoas vão te corrigir, falar, não, isso está errado, e você vai melhorando ao longo do tempo, buscar fontes confiáveis para a sua divulgação, para o seu tema. Eu sempre pesquiso, quando eu estou fazendo determinado tipo de assunto, no site da NASA, ou em algum lugar, ou um livro, por exemplo, para ter o melhor embasamento possível. Mas a dica é simplesmente começar e tentando dar o seu melhor.
se eu posso adicionar mais coisa aqui, eu acho que quando eu comecei, tiveram duas coisas que foram muito importantes, que uma é que eu falava das coisas que eu gostava e estava confortável para falar. Então, tipo assim, o que eu vejo muita gente errando, digamos assim, né? É muita gente falando de coisas que eles não sabem muito bem, tudo bem não saber, mas você tem que aprender a buscar informação. Porque aí quando alguém te pergunta ou quer saber um pouco mais, as pessoas não sabem desenvolver, e eu acho que isso pode ser um problema. E a segunda coisa que eu acho que foi muito importante quando eu comecei é que lá em 2018, quando a gente começou a ter muito astrônomo no Twitter fazendo divulgação científica, a gente se uniu em uma rede de astrônomos, então a gente tinha pelo menos 2 ou 3 projetos que os astrônomos participavam, então você tinha muito essa colaboração, né? Então essa colaboração entre os astrônomos era muito boa também para crescer. Então as pessoas usavam a mesma hashtag, as pessoas se compartilhavam o trabalho um do outro. Então eu acho isso foi muito essencial também quando eu comecei, também para dar até aquele ânimo, né, de que você não tá, sei lá, falando sozinha. Então, eu acho que essas duas coisas foram muito importantes para começar. Tá certo. Agora tem a perguntinha da Paola. Oi, gente, obrigada, pelas falas de vocês. A minha pergunta é relacionada a um ponto que a Ana Clara levantou, que é relacionado a essa quebra de expectativa quando as pessoas veem uma divulgação feita por uma pessoa que não é o estereótipo de um cientista, então seja por uma mulher, seja por uma mulher preta. Aí existe essa quebra de expectativa e uma das coisas que mais me assusta quando eu vejo trabalhos de divulgação na internet são os comentários das pessoas que tiram a credibilidade dessas pessoas. Eu imagino que simplesmente por não vir de alguém que eles esperavam, como um cientista, e saber como vocês lidam com esse tipo de comentários, de feedback negativo, colocando em dúvida a capacidade de vocês para falar sobre ciência. Tá, só antes de vocês responderem essa pergunta, que eu acho que é muito importante, eu gostaria que vocês complementar a pergunta da Paola de como que vocês lidam e se vocês podem quantificar mais ou menos no feedback que vocês recebem o quanto que de hate vocês recebem, se é mais ou menos na mesma proporção, se é muito menor. Queria saber mais ou menos o quanto de comentários ruins, negativos, de críticas que são só destrutivas, que não tem ponto nenhum, são só mesmo para atingir, sabe? Assim, eu vou começar a responder porque eu lembrei que a primeira vez que eu tomei um hate, assim, que foi várias pessoas, assim, um núcleo de portugueses começaram a me atacar com frases extremamente racistas e pesadas. E eu lembro que isso me deixou muito mal, eu fiquei chorando uma semana inteira, assim, mas foi algo que os meus amigos me falaram e que eu levo sempre, é que se está incomodando, é que está fazendo efeito. Às vezes você quebra a bolha com uma coisa e sempre vai vir alguém criticar. Algumas críticas são muito construtivas e são muito boas. Teve um caso de um garoto que eu confundi duas imagens de aglomerados, ele chegou e falou assim, não, você confundiu. Aí eu fiz uma errata e dei os créditos a ele. Foi, assim, erro meu, tudo bem. Mas tem uns que, tipo, só vão para realmente tirar o crédito de todo o seu trabalho para falar que você não sabe fazer divulgação. Apesar de eu nunca parei para pensar a quantidade de hater e de pessoas que gostam, mas eu gosto de focar só nas pessoas que gostam e esquecer um pouquinho isso. Mas, às vezes, as pessoas que estão lá falando mal é um parâmetro também para mim avaliar o meu trabalho. E de um tempo para cá até que caiu um pouco. Tinha gente que já me mandou direct só para falar que eu não gostava do jeito que a minha voz soava ou como gesticular as mãos para fazer o vídeo. Isso, assim, é só a pessoa não ver, eu não sei, eu não tenho como mudar o jeito que eu falo ou me gesticulo para as pessoas entenderem melhor, sabe?
E aí eu me agarro muito nas pessoas que mandam mensagem para falar que gostam do conteúdo. E essas pessoas, eu faço divulgação científica, são para essas pessoas, sabe? As pessoas que estão lá apoiando. Não tem problema você não gostar de algo, você chegar para mim e falar, não gostei de tal coisa. Aí você apresenta o seu ponto. Eu sou, assim, o direct de todas as minhas redes sociais estão abertas para qualquer pessoa chegar e falar comigo e conversar comigo. Eu tento ser, assim, mais acessível possível. E eu acho que a gente, como mulher, a gente já nasceu sofrendo, né? A gente sempre vai no lugar, a gente sempre espera que vai acontecer alguma coisa de ruim. Ainda mais no ambiente acadêmico. Você sempre imagina você falando uma frase e falando sobre o seu conteúdo e alguém falar que está errado. Nas redes sociais intensifica, amplia, tá todo mundo ali vendo. Pessoas que você não conhece, nunca viu o rosto, então é um espaço aberto para quem quiser comentar qualquer tipo de coisa ali. Então, meio que a gente tem que se espelhar nas outras divulgadoras que estão fazendo conteúdo. Tem pessoas que são muito atacadas por nada e ver que você não está sozinha nessa. Tipo, é uma comunidade inteira de pessoas fazendo divulgação e sendo atacadas por pouca coisa. Mas, de outro lado, tem muitas pessoas que te seguem, que gostam do seu conteúdo e estão ali, assim, mandando mensagens positivas e agradáveis. Eu vou acrescentar um pouco minha política com comentários e críticas é bem paciência zero. Acho que na minha vida eu sempre fui assim. Já tem, né, uns 6 anos que eu tô recebendo estranhos dando opinião sobre coisas que eu não pedi opinião. Então eu já fiquei meio casca grossa. Minha política é bem assim, é um troll, é um hate, eu bloqueio na hora. Na hora, você bloqueia, aquela pessoa nem existe mais, aquela pessoa nem te afeta mais, ponto. É alguma pessoa trazendo críticas ao, sei lá, como a Ana Clara falou, a forma que eu falo, ou o meu cabelo, ou alguma coisa assim, dependendo do tom e dependendo do meu humor do dia, ou a pessoa vai ouvir, ou vai ser ignorada, que é o que eles merecem mesmo, entendeu? E a minha política é essa, é ou ignorar ou bloquear, não é dar trela, porque a única pessoa que sofre com isso é a gente. Eles conseguem o que eles querem, que é tirar a gente do sério, né? Então, essa é a minha política. Em relação aos feedbacks, como a Ana Clara também, eu me agarro aos positivos, né? Então, e assim, eu acho que, para mim, essa questão de ver DM no Instagram ou no Twitter já virou até uma coisa meio traumatizante, porque toda vez que eu abro, é uma desgraça. Então, sempre que tem algum comentário bom, eu me agarro naquilo. E eu me agarro também, eu sempre tento ver qual é o público não masculino que me escuta, né? E as plataformas, eles te dão essas estatísticas. E assim, eu consigo ver um crescimento devagar, mas está indo lá. Quando eu comecei, o público não masculino era 20%. Era 20, 22%. E aí agora, no podcast, no Instagram, tudo mais, já tem um público não masculino de 30%. Então, eu tento me agarrar nesses 30%, sabe? E o outro tipo de crítica que a gente tem também são os palestrinhas. Aí os palestrinhas, eu deixo 3 segundos de palco e finjo que não vi também, porque eu tenho mais o que fazer. Fiquei curiosa, o que são as palestrinhas? Olha, no podcast, eu fiz um grupo no Telegram que foi direcionado para que as pessoas tivessem um contato direto comigo, me mandassem pergunta e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa ocupada, né? E quando alguém manda pergunta, eu não quero responder na correria, eu quero tomar meu tempo para responder com calma, para explicar com calma. Mas o que acontece geralmente vem algum outro homem responder, e geralmente a resposta é errada. E é uma resposta, assim, super longa, super errada. E aí eu tenho 2 trabalhos, que é responder a pergunta e corrigir o que foi dito errado. Então, esse tipo de coisa, assim, é uma coisa que me tira do sério. E eu já falei, por exemplo, no grupo do Telegram, que eu não tenho tempo, eles mandam muita mensagem. Então, se eu ver que alguém mandou uma pergunta que já foi respondida, eu vou dar como respondido. E aí eles começaram a se controlar, tipo assim, quando alguém faz pergunta, alguém responde, eles mesmos já se controlam, tipo, não, vamos esperar ela responder. Então, foi muito eficiente, mas antes disso, cada textão que aparecia para mim era... fica até meio traumatizante fazer divulgação científica, mas tudo bem. Adrielen, já tem pergunta para você, mas antes disso eu só gostaria de saber se você quer comentar alguma coisa sobre haters e
Olha, eu vou te falar que eu tive uma experiência, assim, enfim, uma experiência numa rede social em que a pessoa descredibilizava a imprensa em fazer uma cobertura científica. E aí eu tive um pouco de preguiça de ir para esse debate, sabe? Eu fiz como as meninas, a gente já estava alinhadas aí. Eu falei, gente, não vou entrar nesse mérito. A gente tem resultados que estão muito bacanas, que são as matérias, quando elas são publicadas, são matérias que normalmente ficam na capa, como a da divulgação do programa de hoje, do encontro de hoje, e com bastante acesso. As pessoas têm curiosidade, elas querem saber sobre aquele assunto. E aí, o que eu tenho feito, na medida do possível, é realmente, eu sei que existe uma preocupação, inclusive dos cientistas, em simplificar demais, né? É aquilo de popularizar demais, mas eu tenho uma missão também muito consoante com uma empresa de comunicação pública, que é levar a informação de forma democrática, tanto o estudante aí no centro de São Paulo, com acesso às maiores tecnologias, quanto aquele que está lá na região amazônica, ouvindo no rádio, eu estou fazendo para essas duas pessoas, sabe? Então, é isso que me acalenta o coração, e eu acho que a estratégia é essa, focar e seguir, porque senão, né? Senão a gente fica pelo caminho. Tá ótimo. A gente tem mais 10 minutinhos aqui para a mesa. Eu tenho certeza que tem muito mais coisa para falar. Eu vou ver aqui o chat. A gente nem falou nada sobre astrologia, que eu acho que é um ponto que é uma coisa que a gente deveria conversar um pouco, principalmente porque eu tenho um pouco a sensação de que alguns movimentos da esquerda eles estão se envolvendo muito com a astrologia, e a gente que é da ciência e que está levantando essa bandeira para fazer divulgação científica tem que fazer uma contraforça aí. É uma situação muito complicada, mas eu não sei se vai dar para falar sobre isso agora. Eu vou falar sobre o chat, e qualquer coisa, as discussões podem continuar no Slack. Eu gostaria muito que vocês colocassem as redes que vocês usam, o trabalho de vocês, que a gente depois vai divulgar tanto no Slack quanto no... Depois a gente vai fazer algumas... vai trazer mais informações, eu não sei se nos e-mails, ainda não sei qual vai ser o veículo, mas para deixar em algum lugar salvo para caso alguém queira procurar também. E aí no chat primeiro tem a pergunta da Carla para a Adrielen, como jornalista, que treinamento específico em comunicação, como você percebe tantas jovens cientistas com essa paixão pela divulgação? Que tem treinamento específico, desculpa, mas aí eu acho que você entendeu, né? Como eu percebo, pode repetir? Assim, como jornalista que tem treinamento específico em comunicação, como você percebe tantas jovens cientistas com essa paixão pela divulgação? Eu acho que assim, a gente está num momento muito incrível dessa coisa das redes sociais. Eu acho que realmente esse é um canal, assim, tanto de chegada de informação quanto de contraproposta, que é o que as meninas, né, de uma forma ou de outra, têm feito aí. Eu tenho percebido, assim, enfim, de cobertura nesse período, né, de algumas extensões que eu fiz, inclusive na Fiocruz, para quem tem interesse, tem programas sobre divulgação científica, ciência aberta. E aí eu tenho percebido assim que as meninas estão mais empoderadas em relação a esse assunto, que cabe a elas também fazer divulgação científica, embora todos os desafios, embora todos esses filtros, né, esses efeitos que a gente fala tesoura, elas estão mais imbuídas assim de que é possível sim fazer, é um espaço sim das mulheres. Eu tenho percebido isso de uma forma assim muito incrível, inclusive de estudantes que estão indo, né, tô falando, elas estão caminhando e ocupando seus espaços, e das mulheres que hoje são referências já da ciência no Brasil, elas têm assim um pano de fundo ali, né, mulheres que vieram antes. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, mulheres que vieram antes, que construíram esse caminho, e elas têm consciência. Essas cientistas que atuam hoje, a Thaisa, tão maravilhosa, que a gente ouviu aí mais cedo, de que são, de fato, assim, é um caminho, né, a gente abrindo portas e abrindo caminho para que as outras também possam trabalhar e possam exercer sua profissão com dignidade, né, com equidade, enfim, com tudo. Tá certo. Eu Tem espero mais... ter respondido. Carla, você tem algum... Acho que foi respondido, eu acho. Não sei se a Carla travou. Foi respondido aqui.
Eu acho que eu estou um pouco travada, vocês me ouvem? Agora Acho que sim, não, estou travada. tá certo. É por isso que eu coloquei no chat. Então, vamos. Obrigada. Tá ótimo. Agora tem mais um comentário da Hali, tá também. Acompanho alguns canais no YouTube e sempre tem críticos tóxicos, pseudo-especialistas. Sinto vergonha alheia, pois acho muito importante os conteúdos de divulgação científica. Eu ganhei coragem de retomar o sonho de cursar um curso de ciências graças a esses conteúdos. Muitos adolescentes que nunca pensaram em cursar ciências, apesar de gostarem por não saberem como fazer ou achar algo muito distante, descobrem outras possibilidades. Realmente é um ponto bem legal e eu acho que vocês devem se sentir um pouco abraçadas com esse comentário, porque vocês estão fazendo parte disso, vocês estão mudando a realidade de outras pessoas com essa ponte, né? De levar, de mostrar a ciência, né, que a gente vê na academia mais próxima da realidade, que às vezes é um problema que a gente que está ali bem focado na academia tem essa dificuldade, né, de transformar o nosso discurso para ser acessível para a sociedade. Então, é um comentário bem legal mesmo da Hali tá aí. Se alguém quiser fazer um comentário, a gente ainda tem 5 minutinhos. Tem um outro aqui da Graziele Bezerra, quem é astrofísica e da comunidade lésbica, ao mesmo tempo sofre com esse trem de astrologia. Astrologia eu acho que a gente vai pular nessa mesa, porque eu acho que já seria uma outra mesa inteira para comentar esse tema e todas essas questões que Para vem manga. acontecendo. Eu queria falar só uma coisa. Eu não falei por vídeo as minhas redes sociais. No Twitter e no Instagram é @a_pleiade. E no TikTok é só a Pleiade tudo junto. E quem tiver mais dúvidas, quiser perguntar ou quiser conversar, pode entrar em contato comigo na DM de qualquer uma das redes sociais, que eu estou disposta a conversar. Que o tempo é curto, tem tanta coisa para falar, a gente vai ficar aqui a noite toda. Mas podem mandar lá se Foi muito quiserem. rápido. Sim. Então acho que esse é o gancho para vocês deixarem mesmo um recado final, e aí a gente encerra com chave de ouro esse primeiro dia de tanta troca, de tanta coisa boa. Bom, vou me despedir então. Eu tenho uma rede no Instagram, é @AdrielenAlves _universo. É lá onde eu veiculo normalmente as matérias quando elas são publicadas, o podcast. Mas queria aproveitar para dar os parabéns para as meninas que estiveram aqui junto comigo. Eu estou num momento que eu fico muito grata de poder fazer parte dessa revolução, né? De uma revolução astronômica e de empoderamento das mulheres. E a vocês que organizaram um evento tão rico. Espero que, enfim, que isso repercuta e avance em outros anos também. Muito obrigada. Tá ótimo. Camila, se você tiver uma mensagem final. Eu não pensei na mensagem final, mas eu coloquei minhas redes no chat também, para quem quiser me achar. Eu tento responder minhas DMs, mas alguma hora escalona e a gente não consegue mais ficar tão em dia. Mas eu queria muito agradecer a organização de novo por ter me convidado. Eu acho que projetos assim são muito importantes, projetos que trazem junto, sabe, essas minorias, que trazem mulheres, trazem pessoas que realmente representam a diversidade, né? Porque, enfim, ciência com diversidade é uma ciência melhor, e eu acho esses projetos inspiradores, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível, e eu só queria agradecer mesmo por terem me convidado para essa mesa redonda. E, bem, quem quiser saber mais de astronomia, o meu podcast é uma Astronomia em Meia Hora, 30 minutinhos, os episódios são numa estrutura mais didática, de storytelling, não é mais aquele bate-papo que tem em outros podcasts. Então, quem tiver interesse, vai lá. E quem quiser entrar no Telegram do podcast, geralmente é onde eu consigo ter mais contato com as pessoas. Coloquei também no chat. Demais, muito obrigada e boa noite para todo mundo.
Muito obrigada, eu queria agradecer muito a participação de vocês três. Eu tenho certeza que o debate foi bem rico, a gente tem muito mais coisa para falar, pode continuar no chat. Na verdade, tinha mais uma pergunta da Natália sobre a questão de um plano formal de pedido de financiamento para divulgação científica pelas universidades ou financiamento público, e eu acho que, de fato, a gente tem que começar a pensar nisso e pressionar o nosso novo presidente, que é uma pessoa um pouco mais sensata do que o anterior, para começar realmente a fazer as coisas mudarem e passar um pouco dessa situação de divulgação científica por amor à camisa e ser, de fato, reconhecido como um trabalho que é fundamental para a universidade. Então, eu realmente acho que esse é um debate que tem que ser levado muito a sério. E sobre a questão do material que vocês estão falando, das redes, podcast, tudo isso, a gente vai coletar para mandar no próximo e-mail. Vocês já receberam, acho que todo mundo recebeu o e-mail com link para o seminário de amanhã, para as palestras de amanhã, e aí num próximo e-mail a gente vai colocar essas informações direitinho, para caso quem não tenha acesso quem não conseguiu ver no chat ou não tem acesso ao canal Slack, para as pessoas terem essas informações também. Então, vamos coletar as informações de vocês direitinho para mandar num próximo e-mail. Muito obrigada, gente. E aí, com isso, a gente encerra. Esse primeiro dia de evento é cansativo, a gente faz uma imersão, na verdade, tenta absorver muita coisa, a gente está exposto a muitas informações, mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam aproveitando, e gostaria de dizer que esse é um momento de fazer conexões também, porque às vezes a gente se sente sozinha, às vezes a gente acha que a gente não tem suporte, e a gente precisa construir uma rede de apoio. Então, usem esse momento também como uma rede de apoio, se vocês quiserem se aproximar de outras pessoas que vocês admiraram o trabalho e coisas assim, eu acho que esse é um momento que pode ser utilizado dessa forma também. Não sei se alguém do comitê tem algo a mais para acrescentar. Eu só vou falar para o pessoal responder a pesquisa, que foi enviada pelo e-mail também. A gente mandou hoje cedo no chat, mandei por e-mail também. Então, responde lá a pesquisa e no final do evento a gente vai mostrar os resultados das respostas de vocês, que a ideia é conhecer um pouco mais vocês, o perfil do nosso público aqui. Hoje nós tivemos, acompanhando ali, uma média de 50 participantes ativos, então é um público bem grande para um evento de física. Sério, você vai no evento de física, tem 5 pessoas. Então, uma média de 60 ativos, 50 ativos, foi bem legal. E esperamos ver vocês todos amanhã de novo. É isso, gente. Muito obrigado. Um bom final de dia aí para vocês. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.